comercialização de sementes do bioma cerrado. Na capacitação tecnológica de hoje, as dicas são para quem quer vender, mas não sabe como. Preste atenção. Meu nome é João Augusto, eu sou engenheiro agrônomo, consultor do Sebrae e também sou viveirista. Vamos falar aqui hoje sobre comercialização, um assunto que talvez eu diria que um dos maiores gargalos da atividade de produção de mudas ou sementes estaria na comercialização. Acredito que um pouquinho da experiência que eu tenho na atividade, eu possa estar aqui transferindo isso para um produtor ou empreendedor que queira entrar nessa atividade. Caracterização do mercado de mudas florestais nativas. É importante, quando a pessoa define que vai entrar numa atividade, ele entender como que o mercado se comporta, qual é a característica desse mercado. Se eu falar de soja, é muito claro o mercado de soja, de milho, de suíno, de aves. Mas o mercado também de eucalipto é muito claro. Ou seja, para quem eu vou vender. Se eu falar de outras espécies nobres, nativas, é um pouquinho mais complexo. E também o mercado de plantas nativas é muito mais complexo ainda. Então é importante entender quem são os nossos clientes, quem são os compradores de produção de mudas ou compradores de semente. É interessante assim entender como que se comporta o cenário. Diante desse cenário, eu vou tomar a decisão, vale a pena entrar nessa atividade, o cenário é favorável, tanto no longo prazo, no médio e no curto prazo. Vamos fazer aqui uma análise aqui com relação quem são os compradores de mudas de espécies nativas. Os maiores compradores são produtores não por uma opção que ele fez de plantar, mas por obrigação do órgão ambiental de plantar para resolver problema passivo ambiental. Então, esse mercado ele se comporta mais ou menos dessa forma. São poucos produtores que têm assim, a intenção de plantar espécies nativas, a não ser a questão de arborização. Mas plantios mesmo é para resolver passivos ambientais e nem todos têm assim, a consciência de plantar porque realmente assim, é interessante, mas porque ele é obrigado a plantar. Outra coisa, então, mais uma vez reforçando a questão da exigência. Né? O que vem acontecendo também no Brasil é uma atuação maior do Ministério Público em cumprimento da legislação ambiental. Então, com essa ação do Ministério Público de exigir, assim, por parte dos produtores, nós notamos que a cada ano tem aumentado a demanda justamente assim para atender essas exigências. Então, o órgão ambiental, ele realmente assim, ele tem ele é um grande motivador, né, de uma forma assim forçada a plantar, o Ministério Público também, e o que a gente percebe também é que existe um grande passivo ambiental no Brasil. Não um passivo ambiental na região amazônica, no Nordeste, mas no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, existe passivo ambiental. Isso quem fala é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem um projeto para recuperar em torno de 20 milhões de hectares ao longo de vários anos. Eu vejo que é um projeto assim, bem grande, assim, de grandes proporções. Mas é interessante você entender este cenário, como que as coisas estão caminhando. Se eu entendo o cenário, ou seja, a médio e longo prazo, isso me dá segurança também para entrar na atividade, porque a atividade de um investimento de um viveiro não é uma atividade tão barata e também não é uma atividade temporária. Desde quando eu faço o investimento, ele tem que uma vida útil maior. Então é importante conhecer esse cenário, essa característica do mercado de mudas nativas. O que está acontecendo também no mercado? Quem planta floresta, aliás, a sociedade vê isso com muita simpatia, é uma atividade simpática. O que a gente percebe assim, muitas empresas também começando assim, financiar ou mesmo plantar
espécies nativas para melhorar a sua imagem perante a sociedade. Essa empresa está associada ao crescimento sustentável. A gente nota assim, algumas empresas assim, grandes assim, financiando ou mesmo plantando. Então, isso é uma característica assim, também do mercado. O que nós podemos concluir? Que hoje é interessante um negócio de atividade assim, plantas nativas, produção de semente e também mudas, mas eu vejo também que no médio e longo prazo ele tende a ser melhor ainda, em função desse quadro, em função desse cenário. A cada dia as exigências ambientais têm aumentado e com isso venha favorecer ao investidor que produz mudas nativas. Bom, antes de entrar no negócio, agora não adianta nada só eu ter, vamos supor assim, a visão do cenário. Não adianta nada também eu achar que eu tenho toda a habilidade, eu tenho todo o conhecimento de produção de mudas. Ou seja, eu fiz vários cursos, eu conheço todo o processo produtivo. Se eu não saber para quem vender o produto, então é importante que eu conhecer para quem eu vou vender esse produto. Análise de mercado para saber a demanda da região, preço praticado, de que forma venderá o produto. Olha, você entrar na atividade produzindo mudas e nem sabe para quem vai vender é um risco tremendo, porque não é uma atividade de custo baixo, então é importante fazer essa análise para ele entrar de uma forma mais segura. Ações para identificar possíveis clientes de mudas nativas. Recomendo o seguinte: visitar os órgãos ambientais, tanto do Estado e município, para ver qual é a política que ele vem adotando. Dependendo da política, você sabe assim de que forma tenderá o consumo também dessas plantas nativas. Então, não é fazer, vamos dizer assim, lobby junto ao órgão ambiental, de forma alguma. É você visitar o órgão ambiental e conhecer o que realmente está sendo feito, quais são as exigências, porque tem muito caso assim de multa, tem muitos casos assim de incentivo, de cobrança. É importante que o investidor ele procure esses órgãos ambientais para entender melhor qual é a tendência, porque às vezes esse mercado ele é interessante de uma forma regional ou local. Então é importante ter esse conhecimento. Outra coisa é fortalecer a rede de contato, conhecer profissionais que trabalham na elaboração de projetos ambientais, ou seja, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, agrônomo. É importante assim conhecer tudo isso. Então, para onde você vai montar seu negócio, e não só conhecer, pegar contato, telefone, nome, quando você precisar distribuir, vamos supor, cartão, folder, às vezes panfleto, divulgar a sua empresa. Identificar concorrentes. Identificar concorrentes mais próximos, mais distantes, de uma forma que você tenha um banco de dados desses concorrentes. Eu já falei no assunto plano de negócio, que esse concorrente, ora ele é concorrente, ora ele pode ser um parceiro, pode trabalhar com cooperação. É interessante esse comportamento. Por que isso acontece muito em produção de mudas nativas? Porque nem todas as empresas, todos os viveiros têm assim uma diversidade de espécies. Alguns trabalham com 50 espécies, um viveiro aí, vamos supor, mais eficiente trabalha com 150 espécies. São poucos viveiros que trabalham com diversidade de espécies. Inclusive, eu acho que um grande diferencial de competitividade é o viveiro trabalhar com o maior número de espécies florestais, porque ele pega, o alcance dele é maior em termos de atendimento do cliente. Então, é importante conhecer esses concorrentes, porque ora ele é concorrente, ora ele é parceiro. Mas não é só conhecer, visitar, vai lá, ver as espécies que ele trabalha, ver a forma que ele produz, a qualidade, porque se o concorrente lá tem uma qualidade superior, se você produzir inferior, ele realmente é um grande concorrente, né?
Então, conhecer o padrão e, às vezes, fazer um benchmark, ou seja, visitar outros viveiros para ver o que está sendo feito. Agora, visitar outros viveiros, tem que saber se o outro viveirista lá vai te aceitar como visitante lá. Mas, assim, de uma forma muito sutil, de uma forma assim, muito assim, velada, procurar conhecer o que está sendo feito além da sua empresa. Motivação comercial para entrar na atividade. Eu tenho duas. A maior motivação para entrar na atividade, a motivação é se eu vou ser remunerado ou bem remunerado. Não adianta, eu já falei em assunto anterior, eu ter só os pontos fortes dentro da minha empresa. Ou seja, se eu tenho conhecimento da atividade, se eu tenho recurso próprio disponível, tempo de dedicação. Então, olha aqui, ó, só os pontos fortes não é muito suficiente para entrar na atividade. Então, só isso não basta. Eu posso ser engenheiro florestal, técnico, gostar da atividade, mas isso não é o que vai definir a viabilidade do seu negócio. Isto é importante, mas eu tenho que associar com relação ao ambiente externo, ou seja, demanda de produto por parte do mercado. Tem comprador? Se tem comprador, aí sim, eu vou pegar todo esse conhecimento, habilidade, recurso e entrar na atividade. Falta produto de boa qualidade, a maioria... Olha, o que eu vejo como oportunidade nessa atividade. Como viveirista, falta produto de boa qualidade, a maioria das mudas produzidas no mercado são de baixa qualidade. Infelizmente ou felizmente, se você entrar na atividade e esse quadro para você, ele se torna oportunidade. Mas o que tem assim, na média, as mudas nativas são produzidas de baixa qualidade. Por que são de baixa qualidade? Tem um motivo. Porque às vezes aquele produtor que vai plantar, ele está apenas cumprindo uma exigência ambiental, ele está nem aí preocupado se vai realmente crescer aquela floresta. Ele quer plantar porque o órgão ambiental mandou, ele vai lá e compra as mudas. Olha, eu vejo assim, eu já vi alguns viveiristas, é criminoso assim, umas mudas de baixíssima qualidade. Eu tenho vergonha assim de falar que essa muda está sendo assim comercializada. Tem que ter um mínimo assim de preocupação de ofertar um produto de melhor qualidade, ou seja, sistema radicular bem feito, livre de a parte aérea livre de doença, o coleto bem definido, tem que ter padrão. Então, o que prevalece aí no mercado são mudas assim, de baixíssima qualidade. Então, para quem estiver pensando em entrar nessa atividade, é uma grande oportunidade de entrar, mas de uma forma diferenciada. Estratégia que traz competitividade para a empresa produtora de mudas e sementes. A pergunta é o seguinte: localização da minha empresa. Eu localizo, eu instalo ela na zona rural ou zona urbana? Nós vamos falar isso na parte de investimento, no assunto investimento. Olha, como que é o comportamento, o cliente que compra mudas nativas? Ele compra todo dia? Não compra todo dia. Ele tem um comportamento sazonal. Se o viveirista for produzir muda ornamental para paisagismo, aí sim ele consome todo dia. Mas no nosso caso, nós estamos trabalhando com a empresa, ou seja, um viveiro produção de mudas de florestas nativas. Então, o comportamento ele é diferenciado. O cliente ele compra uma vez por ano, ou seja, no início do período chuvoso para plantar. Aliás, ele vai plantar no período chuvoso. Às vezes, ele compra bem antes para garantir tudo isso aí, ok? Então, eu não vejo que a localização urbana ou rural, isso não traz muita diferença. Tem outras, assim, diferenças com relação mão de obra, custo de energia. Então, eu não vejo que isso é tão importante. Boa divulgação. Olha aqui, ó. Boa divulgação, isso é importante. De que forma que eu acho que nós podemos assim, melhorar a eficiência da divulgação? Talvez criar um site,
usar a internet e jornais e revistas especializadas. Porque se o produtor pensar em produzir mudas para atender só aquele mercado local, regional, eu vejo que a empresa dele ela pode ter alguns problemas. Nós temos que pensar em montar uma empresa para ter um alcance maior, uma área de atuação maior. E isso nós vamos falar de uma forma mais detalhada na outra aula, justamente assim, as vantagens comparando assim da localização ou não, certo? Produto de boa qualidade. É uma estratégia aí que traz competitividade. Já que não tem produto de boa qualidade no mercado, se eu ofertar um produto de boa qualidade, eu posso sair na frente. Então, aquilo que é problema para o mercado, nós podemos entrar apresentando solução. E outra coisa que é importante é o cumprimento de contrato. O que é normal? É o seguinte, às vezes a pessoa faz um pedido, eu recomendo todos os viveristas que queiram entrar na atividade, ele tem o seguinte, um sistema de estabelecer uma contratação com quem vai comprar. É muito comum um produtor falar assim, olha, reserva tantas mudas para mim que eu vou comprar, eu vou levar daqui tantos meses. Não pode fazer isso. Estabelece aí um vínculo de contrato, ou seja, assina um contrato, ou seja, a empresa produtora de mudas com o cliente, com o produtor. Porque ficar só assim, falando que vai comprar e mandar reservar, isso corremos muito risco. Outra coisa, além de identificar esses clientes, começar assim, fazer um trabalho já de venda antecipada. Mais uma vez, falando com relação a definir a área de atuação. A área de atuação de uma empresa que produz mudas nativas, ela não pode ficar restrito só à questão local, regional, porque o seu potencial de cliente fica muito limitado. Ele tem que pensar num alcance maior. E esse alcance maior ele tem muito a ver com a tecnologia que você vai utilizar. Por exemplo, produzir mudas em sacolinhas, o seu alcance ele fica limitado. Por que fica limitado? Porque a despesa de transporte para transportar essas mudas através de caminhões, então fica assim, muito caro. Agora, a muda produzida com a tecnologia de tubetes barateia o custo de transporte. Veja bem, então, o alcance, a área de atuação minha vai depender da tecnologia que eu escolher na produção de mudas nativas. Sacolinhas, é interessante? Mas você vai ficar limitado a um mercado muito local e regional. Tubetes, aí sim, eu tenho um alcance maior. Por exemplo, eu pode ter um viveiro aqui em Brasília, Goiânia, e atender clientes em São Paulo, na Bahia, através de tubetes. Mas em sacolinhas isso se torna inviável devido ao alto custo do frete do transporte de mudas através de sacolinhas. Outra estratégia que eu julgo importante é ter uma diversidade maior de espécies. Se tem uma diversidade maior de espécies, você aumenta o seu leque de atuação. Então, fica mais fácil você contemplar o maior número de clientes. Agora, tem um inconveniente. O maior número de espécies vai exigir melhor conhecimento também dessas espécies. O processo produtivo ele se torna mais complexo. Mas se dominando bem o processo produtivo, a cadeia produtiva dessas espécies, é importante que ele tenha uma diversidade maior para se tornar uma empresa mais competitiva. Sucesso comercial das empresas produtoras de sementes e mudas. O que eu observo assim em relação às empresas que têm assim, tido sucesso? Uma das coisas assim, que tem assim, feito a diferença é o bom estudo para identificar a demanda de mercado e com isso você deve definir a sua área de atuação. Então, com esse estudo de mercado,
que eu realmente assim fiz, identifiquei assim os clientes, os potenciais clientes, ou seja, da forma que realmente esses clientes compram, se eu tenho tudo isso, isso traz assim um diferencial no sucesso. Outra coisa é o conhecimento do processo produtivo. Eu tenho que conhecer todo o processo produtivo. Isso está ligado é o ambiente interno, ou seja, o que é forte na sua empresa. O processo produtivo ele tem que ser realmente assim forte. Nós temos que ter conhecimento. Daí a razão da Embrapa, do Senar, ou seja, dando treinamento de como produzir, ou seja, de todo esse processo produtivo. Porque qual é a vantagem de conhecer bem o processo produtivo? É ter uma produção de mudas com padrão de qualidade, desde o sistema radicular à parte aérea. Então, se eu não tenho conhecimento, dificilmente eu vou ter condição de produzir muda de boa qualidade. Outra coisa que eu percebo também é a questão da boa divulgação. A divulgação através de site ou meio da internet do Google. Através do Google você tem condição de pagar anúncios baratos e divulgar a sua empresa, certo? Divulgar seu produto. Agora, para divulgar esse produto, nós temos que entender, vamos vender um produto de boa qualidade. Então, não podemos ficar presos só nesse mercado informal. Gastar um pouco mais nessa parte aí de divulgação com o recurso aí da internet, porque tem um alcance muito grande e é barato, então isso traz uma diferença assim, significativa. E tecnologia usada. Mudas em tubetes é mais competitiva do que em saquinho. Então, acho que foi interessante a produção de mudas em saquinhos, mas hoje nós temos tecnologia melhor em termos assim, de produção da muda e também quando vai para o campo, a muda de tubete ela é melhor, desde que produza com qualidade. E, além disso, nós nos tornamos mais competitivos, porque muda de tubete temos condição de levar em condição maior, em condição mais distante. Então, isso se torna mais competitivo. É muito comum, por exemplo, não é o caso de nativas, é uma nativa brasileira, mas não é nativa, no caso seringueira. Tem produtores de São Paulo estão produzindo mudas de seringueira em tubetes. E aqui em Goiás, produzindo mudas de seringueira em sacolinhas. Esses produtores que produzem tubetes têm condição de alcançar uma clientela num raio maior, numa área de atuação maior, sendo que esse de sacolinha não consegue ir muito longe porque encarece a questão do transporte. Então, é importante assim, definir a tecnologia, resumindo, a parte de divulgação, o conhecimento do processo produtivo e também a questão do mercado. Isso é muito importante. Eu vejo aqui um dos gargalos, essa questão aí, entrar na atividade sem ter esse conhecimento de mercado, identificar isso, da forma que isso realmente se comporta, para ver demanda. Então, isso traz uma diferença significativa no sucesso. Bom, então aqui nós vimos a parte de comercialização de uma forma assim, mais detalhada. E muito obrigado. A próxima aula nós vamos falar sobre gestão pela qualidade. Até lá.